Após a vitória contra o Atlético Mineiro pela primeira partida da final da Copa do Brasil, 3-1, todo rubro-negro em estado de festa, de alegria, várias boas notícias foram constatadas, né? Entre elas, a volta do Gabigol sendo decisivo em final, como sempre foi no Flamengo. Já fiz um vídeo a respeito, inclusive. O Felipe Luiz, que mais uma vez, cada vez mais, se mostra um grande treinador, vou fazer um vídeo a respeito, mas uma delas não pode passar despercebida, que é justamente o Wesley, lateral direito do Flamengo. A lateral que tem sido um problema, ou tem sido discutida já faz muito tempo no Flamengo, desde que o Rafinha saiu, né? E o Flamengo que sempre teve a tradição, a cultura, a história de produzir grandes laterais para o futebol brasileiro, né? Tanto do lado direito como do lado esquerdo. Você tá alguns aí de um patamar elevadíssimo que fizeram história no futebol brasileiro. Leandro, Jorginho, Júnior, Leonardo. E não quero estar me precipitando nem exagerando, mas parece que o Wesley, pelo menos potencial para ser um grande lateral no futebol brasileiro a nível de seleção, parece que potencial ele tem. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante aqui a sua ajuda com a sua inscrição, claro, tão importante quanto, ou até mais, é o like que você deixa aqui, porque aí o YouTube entende como relevante esse conteúdo através do seu like e distribui esse conteúdo, esse vídeo para um número maior de pessoas. E claro, comente aqui se você concorda, se você não concorda com o que foi exposto e abordado. Não importa se você gostou do conteúdo ou não. Deixe aqui o seu comentário, o importante é interagir. E compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, Wesley. Wesley fez uma partida assombrosa contra o Atlético Mineiro nesse domingo, pela primeira partida da final da Copa do Brasil. É claro que todos os holofotes caíram sobre o Gabigol, né, por toda a sua história do Flamengo, toda a questão mística. O cara fez 2 gols, o cara decidiu o jogo depois de uma fase muito ruim, onde há quase 2 anos não tinha uma performance, uma atuação nesse nível. E certamente o Gabigol foi o grande nome desse jogo, claro, o Gerson destruindo o jogo, Felipe Luiz com uma participação muito importante na escalação do time desde então, mas não pode passar despercebido o que o Wesley fez. E digo mais, não é só desse jogo não que ele vem atuando, tendo essas atuações. Já há algum tempo, principalmente com a chegada do Felipe Luiz, o Wesley se consolidou e vem tendo grandes atuações e mantendo regularidade. De novo, domingo, ele participou de forma muito ativa do primeiro gol do Flamengo. Foi ele que conduziu ali, depois que o Gerson abre aquela, sabe, acha aquela bola, quebra a primeira linha do Atlético e deixa o campo todo para o Wesley percorrer e tomar a melhor opção ali no final, que ele escolhe passar a bola para o Michael, que depois passa para o Gabigol, que chuta, rebote, Arrascaeta, 1-0 Flamengo. E agora, o importante do Wesley é que, primeiro, há algum tempo, principalmente depois que o Rafinha saiu, que a lateral direita do Flamengo ela é muito discutida. Todo mundo que apareceu ali não conseguiu se firmar, ser uma unanimidade, como o Rafinha mesmo foi, né, na sua passagem pelo Flamengo em 2019 e início de 2020. Antes, o Flamengo teve grandes laterais, né? Para citar um nível muito elevado, como eu já fiz, Leandro, Jorginho, Júnior, Leonardo. Depois você pode falar de Leonardo Moura, do Léo Moura, que foi já um nível mais baixo, né? Também jogou em seleção, mas comparado a Jorginho, Leandro não tem comparação, mas foi um grande lateral do Flamengo. Enfim, o Flamengo sempre teve essa história de produzir grandes laterais e ultimamente vem sempre reclamando. O Wesley surgiu muito no período do Sampaoli, quando ele começou a ter mais rodagem, jogar mais, mas oscilou muito. E a torcida, sempre muito impaciente, já diziam que o cara não prestava para nada, né? Não, perna de pau, e isso, aquilo, outro.
quando na verdade a gente sabe que jogadores recém-promovidos da base vão oscilar. Eu, particularmente, sempre fui um defensor do Wesley. Sempre falei que a oscilação faz parte, como faz parte também, anote aí, da oscilação que o Vitor Hugo, que está desaparecido agora, não tem tido chance, mas esse cara ainda vai despontar. Porque o jovem que vem na categoria de base, do nada, quando ele sobe profissional, várias mudanças ocorrem em sua vida. E nem sempre a pessoa tem uma cabeça tão forte, preparada para conseguir lidar com as mudanças. Um cara que ganha uma bolsa na base e vai fazer seu primeiro contrato profissional, começa a ganhar 10, 15, 20 vezes mais, muda totalmente seu padrão de vida. Isso influencia no campo, tenho certeza. Por isso os jovens oscilam tanto, mas os caras vão ganhando rodagem, rodagem, rodagem e vão performando, se equilibrando. E falta de talento nunca foi o caso, nunca foi problema para o Wesley. Um lateral que tem uma facilidade enorme em ser agressivo, em ser um jogador velocista, é um jogador de bom passe, de bom cruzamento, que não era quando ele subiu para o profissional, mas já melhorou muito. E aí tem um fator muito interessante no Wesley, que ele mesmo já citou. Ele contrata um scout personal ali mesmo, para o cara analisar todos os dados da partida dele, para que ele possa ter esse feedback retroalimentado, ele possa trabalhar em cima dos seus defeitos. Ele já disse isso em entrevista, e são poucos profissionais, principalmente na idade dele, que tem esse pensamento. Só isso já mostra o quanto o cara é diferenciado. Agora, a questão campo e bola mesmo, ele também é diferenciado. Como eu disse, é um jogador muito talentoso, um jogador que tem uma veia ofensiva muito grande. É um jogador de profundidade, né? Agudo e talentoso, de passe muito correto, dificilmente erra passe e pega muito bem na bola. Os seus cruzamentos, que no início eram um problema porque ele não chegava muito ao fundo, hoje em dia chega ao fundo com facilidade e cruza muito bem, né? Aquelas bolas venenosas. Ele tinha ainda como último e grande defeito que ele vem corrigindo a questão defensiva, mas como o próprio Wesley falou, ele tem um scout pessoal para trabalhar isso. O ponto é que recentemente ele estava quase sendo vendido para o Atalanta da Itália e boa parte dos torcedores já querendo se ver livre do garoto. Vocês acham mesmo que o scout do Atalanta da Itália, um time que se destacou recentemente na Champions League, mesmo com um orçamento muito inferior aos grandes clubes europeus, muito em função de ter um scout muito bem desenvolvido, um scout muito importante e muito primoroso, porque justamente por ter uma diferença de verba para os grandes europeus, se destacou através das contratações de jogadores que não eram, vamos dizer assim, muito observados no mercado pelos grandes clubes europeus. Ou seja, o Atalanta é conhecido por ter um grande scout. E vocês acham que esse cara iam vir aqui atrás do Wesley por nada? Certamente já havia observado que é um grande lateral. E hoje o Wesley passa a ser uma referência no time do Flamengo, uma referência técnica. Definitivamente o Flamengo encontrou um lateral, esperar que ele tenha essa regularidade, se consolide e possa jogar por mais anos no Flamengo. Não sei, normalmente o jogador do nível que ele está se apresentando vai para a Europa, mas o Flamengo é um clube hoje que consegue segurar seus jogadores aqui e não perde jogadores para times médios da Europa, só perde para times realmente grandes, onde há um interesse do Flamengo em negociar também. A minha expectativa é que o Wesley se firme, se consolide e nos dê muitas alegrias. Para essa final contra o Atlético Mineiro, já deu para entender, eu acho que ficou muito claro para o adversário, que ele é uma arma estratégica e poderosa do Flamengo nessa final, como tem sido na maior parte dos jogos que tem se apresentado com a camisa do Mengão como titular. Vamos aguardar, mas é uma grata surpresa para a torcida do Flamengo, que até pouco tempo estava ali reclamando do seu lateral, de não ter lateral. Hoje parece ser uma unanimidade como titular do Flamengo. Mas quero saber sua opinião. Então opine aí, você também acha que o Wesley é já uma unanimidade no time do Flamengo? E tem potencial para a seleção e para ser um dos grandes laterais do Flamengo, um lateral histórico como o Flamengo teve? Já apresentei aqui os nomes, Leandro e Jorginho por aquele lado, só para citar dois monstros da lateral direita. Você acha que o Wesley
tem potencial para fazer a história do Flamengo, seleção brasileira, futebol brasileiro? O que você tem achado dos últimos jogos que ele tem feito pelo Flamengo? Comente aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, deixe aquele like. Até a próxima.